Meus amigos, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horário você está assistindo esse vídeo. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a alienação parental e o contraponto da lei. No último vídeo que eu fiz, eu falei sobre novos acórdãos, novas decisões que estão sendo tomadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e no qual os desembargadores já estão acordando para a mentira de Gardner e também a mentira de quem elaborou o projeto de lei 4053 de 2008. Quando eu falo sobre essa lei, e eu a tenho aqui na minha mão, a Lei 12.318, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: sabe o que é esta lei? Ela é um alvará. Você sabe o que é um alvará? Então vamos aprender juntos. Alvará é uma autorização judicial para se praticar um ato. E esta lei, ela é um alvará para que o pedófilo cometa os seus absurdos crimes sob o manto da legalidade. E eu quero provar para vocês por que eu estou falando isso. Quando eu peguei o projeto de lei 4053 de 2008, eu fui lá verificar de que ele foi elaborado por uma desembargadora, doutora Berenice Dias, vocês já devem conhecer sobejamente, lá do Rio Grande do Sul, e também por um juiz da Vara do Trabalho, que eu não vou citar o nome dele porque não é tão comum nas redes sociais. E foi subscrito esse alvará. Quem assinou esse alvará foi um ex-desembargador, Dr. Regis de Oliveira. Eu tentei falar com o Dr. Regis de Oliveira por telefone, quis agendar com ele uma visita minha em seu escritório. Mandei para ele material sobre aquilo que eu estava investigando e aonde eu havia chegado, e ele se recusou a me atender sem uma palavra. Mas o ano passado, no dia 24 de janeiro de 2017, o jornalista Tomás Chiaverini fez um trabalho muito bom e teve acesso à sala do Dr. Regis de Oliveira, onde pôde entrevistá-lo. E no dia 27 de janeiro, essa entrevista foi publicada no jornal El País, Dom Total, na UOL. Está lá para todos que quiserem conferir. Dr. Regis de Oliveira, quem assinou esse alvará, ele disse que não sabia em que contexto tinha assinado esse projeto de lei 4053. Ele não se lembrava como foi que esse projeto de lei foi por ele assinado. Disse ele que não conhecia Gardner e que nunca tinha ouvido falar dele. Também ele disse que não sabia que essa lei estava provocando tantos males às crianças. E que se isto está acontecendo, que os juízes ficassem espertos. Pois bem, vamos verificar o contexto em que esta lei foi escrita, ou foi feita, ou foi elaborada. Eu quero dizer para vocês que em 2011, 2012, eu tive que
mergulhar profundamente para poder estudar e investigar esta lei. E eu tive que remontar lá até 1894, quando nasceu o Alfred Charles Kinsey, que foi o precursor desta mórbida teoria que o Richard Alan Gardner apresentou, e do qual Gardner pegou desta diversidade sexual que o Kinsey criou. Ele pegou o braço da pedofilia e aí desenvolveu esta tese que está aqui nesse livro, que eu já mencionei várias vezes. E se vocês não conhecem e quiserem conhecer, é só entrar em contato comigo, que eu mando para vocês isso aqui em PDF para vocês poderem ler. Está em inglês. Então tem que saber inglês para poder você conhecer e saber as besteiras que o Gardner escreveu aqui nesse livro. E foi baseado nesse livro que saiu a teoria da SAP, da Síndrome da Alienação Parental. E a finalidade desta teoria, que foi divulgada em 1985, não era para defender as crianças, não foi para defender as crianças. Ela foi feita para defender pedófilos, pais pedófilos, que em conflitos no casamento disputavam a guarda de seus filhos. Ele fez para defender os notáveis de Hollywood, como já citei várias vezes, Woody Allen, que esse ano esteve aí novamente ocupando as páginas dos jornais. Ele fez para defender Michael Jackson. Ele elaborou mais de 400 laudos para defender os pais pedófilos, alegando aqui de que a criança ela tem uma falsa memória e que a mãe introduz essa falsa memória na cabeça dela. Eu li para vocês também no vídeo anterior a decisão dessa semana que tomou aqui um desembargador em São Paulo, e que realmente eu prestei uma homenagem a esse desembargador, Dr. Antônio Carlos Machado de Andrade, em que ele teve a lucidez de lembrar de um fato muitíssimamente interessante. E ele cita aqui numa parte do acórdão que nos meus 36 anos de judicatura criminal não é a primeira vez que vejo tal fato, ou seja, de o réu dizer que a criança foi manipulada pela mãe para acusar. Examinou detidamente o que a criança disse, o que as professoras relataram, e esse pai foi condenado a 14 anos de reclusão. Deverá ir preso, porque essa é uma sentença que foi proferida em segunda instância, e segundo o Supremo Tribunal Federal decidiu, quando a sentença for julgada em segunda instância, o réu tem que começar a cumprir a pena. Muito bem. Mas vamos aqui ao nosso alvará autorizando a pedofilia intrafamiliar. Como surgiu essa lei aqui no Brasil? No país, no dia 25 de 3 de 2008, se vocês procurarem aí na história, vocês vão encontrar que inicia a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar crimes de pedofilia. Vou repetir a data: 25 de março de 2008. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela encerrou o seu trabalho em 16 de dezembro de 2010. Enquanto o senador com a sua comissão estava lá se esforçando para desbaratar os pedófilos, os papais bonzinhos estavam preparando esse alvará. E no dia 7 de outubro de 2008, vejam vocês, CPI começa de 25 de 3 de 2008,
No dia 7 de outubro de 2008, eles entram com o projeto de lei 4.053 no Congresso, ou melhor, na Câmara dos Deputados. E aí, em 26 de agosto de 2010, esta lei é aprovada. Veja vocês, a CPI da pedofilia terminou em 16 de 12 de 2010. Então parece-me dar-se uma impressão tão grande de que a CPI esperou apenas a aprovação deste projeto ou a aprovação desse alvará para ela poder se encerrar. Eu não quero me meter em política, nunca exerci cargo político, nunca concorri a cargo político, mas eu tenho absoluta certeza que isso foi feito para minar, para desmerecer o senador Magno Malta. Muito bem. E na investigação dessa lei, eu fui lá encontrar, como eu disse para vocês, no passado, em Kinsey, quando ele começou um estudo sobre a diversidade sexual. Kinsey, ele é contemporâneo da Segunda Guerra Mundial. E ele foi alguém que, juntamente inclusive com Gardner, foram para a Alemanha, em Auschwitz, no campo de concentração. E lá eles faziam essas experiências macabras que vocês vão encontrar aqui nesse livro, e especialmente tem a famosa Agenda 34 do Alfred Charles Kinsey, que é um relatório. E aí então nesse relatório ele vai mostrar ali os horrores da experiência que se faziam com crianças de 2 meses a 12 anos, atos de pedofilia, em que eles queriam deixar registrado a reação dessas crianças. Esta lei aqui, sendo aprovada, ela veio trazer para aqueles que praticam a pedofilia, mesmo se você é um pai que não pratica a pedofilia, eu não quero que você se sinta machucado. Eu não estou chamando você de pedófilo e nem estou chamando ninguém de pedófilo. Eu estou dizendo aquele pai que abusa de seu filho e que se ampara nessa lei para poder não ser preso. E esta aqui é a primeira lei no Brasil que eu vi, que eu conheço nesses 71 anos de idade e mais de 40 anos de advocacia, em que uma pena ela é dada contra uma pessoa sem que haja a instrução probatória. Se vocês pegarem isso aqui e verificarem essa lei 12.318, vocês vão encontrar lá no artigo 2º que se uma professora da escola ouve a criança falar que está sendo abusada em casa pelo pai ou pela mãe, ela pega essa criança e leva para a diretoria. E como já aconteceu, e aconteceu nesse caso que eu falei para vocês, o acordo que foi dado condenando um pai pedófilo à prisão, e que ele alega alienação parental, mas esse desembargador não engoliu isso, esta professora chama o conselho tutelar. E aí o conselho tutelar chama a mãe da criança. E aí é colocada a seguinte situação: se a escola, que a mãe não denunciar, a escola tem a obrigação de denunciar. Se a escola denunciar, ela vai sofrer as mesmas retaliações que a mãe daquela criança sofreria se ela fosse denunciar. Como tem acontecido. Eu falo isso com bastante propriedade e com muita liberdade, porque eu comecei a estudar esse problema a fundo, porque em 2011, 2012 veio bater na porta da minha casa com alguém que tem o meu sangue
E eu então fui o advogado que estou no processo até hoje ainda defendendo para que o pior não aconteça com essa criança. E aí quando eu pego essa lei eu verifico o que nela está escrito, é um absurdo dos absurdos. Olha vocês, a mãe vai na delegacia, fala que a criança foi molestada pelo pai. O pai vai na delegacia e fala, não, isso aí é alienação parental, é a mãe que quer me afastar do filho ou da filha. E ele entra na delegacia, na vara da família e sucessões, onde está havendo divórcio, com uma ação de alienação parental. Ou entra ele também na vara da infância e juventude, se não for o caso de divórcio, se for uma outra situação. E ali começa o processo de alienação parental. Ação de alienação parental. Aí o juiz pega e manda uma equipe multidisciplinar, que diz aqui no texto legal, habilitado para poder dar o seu parecer. Senhores, dia 24 de abril de 2018, o Conselho Federal de Psicologia promoveu um debate, 2 debatentes, uma mediadora, e eles deixaram bem claro que a alienação parental não é um problema para a psicologia resolver ou decidir, mas é para a justiça resolver. Então, mandar uma psicóloga fazer um laudo semidirigido para a finalidade de descobrir se há alienação parental ou não é o maior erro do judiciário, sem contar o pior que ele vai cometer depois. O que deveria o juiz fazer? Determinar ao psicólogo que se verifique realmente se a criança está sendo abusada. Agora, vocês querem ver o absurdo? O pessoal que defendem esses papais bonzinhos, eles escrevem aqui quais são os sintomas de uma alienação parental. Vejam vocês: depressão crônica, incapacidade de adaptação, transtornos de identidade, imagem, desespero, sentimento incontrolável de culpa, sentimento de isolamento, comportamento hostil, fala desorganizadoramente, dupla personalidade e às vezes suicídio. E estudos têm demonstrado que, quando adultos, as vítimas de alienação têm inclinação ao álcool e às drogas e apresentam outros sintomas de profundo mal-estar. Isto daqui é sintoma de quem sofre abuso sexual e não alienação parental. Esta é a grande mentira que tentam vender ou querem vender ou vendem para os senhores. Mas vamos lá. A Lei 12.318, esse alvará autorizando a pedofilia intrafamiliar. Ação de alienação parental, a psicóloga faz o seu relato, deveria se ater unicamente ao relato do que as partes falam, mas ela no final, embora tenha ouvido que a criança disse que o pai fez isso, que o pai mexeu, que o pai aconteceu, ela pega e põe lá no seu relatório: não houve abuso sexual, mas há um indício de alienação parental. Como que essa psicóloga pode falar que não houve abuso sexual se a criança falou, se o pai falou, se a mãe falou, se a professora da escola falou, se a inspetora de alunos falou, se todo mundo falou? Como é que essa psicóloga, com que autoridade ela fala isto? Essa é uma conclusão que quem deveria tomar era o juiz e não a psicóloga. Aí o juiz pega esse laudo. Aí ele pega esse laudo
E ele faz o seguinte: ele vai pegar o alvará 12.318 e vai falar para a mãe assim: olha, aqui no artigo 6º está me dizendo que se a psicossocial declarar a ocorrência de alienação parental, eu devo advertir a senhora, ou devo advertir o senhor, mas é mais as mulheres. Então eu quero advertir a senhora que não fale mais sobre isso com seu filho. Aí estabelece um critério de visita, e a criança vai lá visitar o pai. Aí ela volta para a mãe toda machucada, toda ferida, contando o que o pai fez naquele período de visitação dela ao pai, ou que o pai a levou para a sua casa. E aí a mãe pega, vai, informa ao juiz o que aconteceu. Aí o juiz pega, chama a mãe e fala: olha que diz aqui o inciso 2 do artigo 6º. Aqui está mandando ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Sabe quem é o alienado? É o abusador. Então, se a criança ficava um fim de semana na casa da mãe, outra semana na casa do pai, agora passa a ser o contrário. A mãe vai ter o filho cada 15 dias, ou vai ter o filho ou a filha cada 30 dias. Aí, como o tempo maior de convivência com o pai tem mais chance de abusar dela. E abusa realmente. Porque quem é pedófilo não tem cura. A pedofilia não é doença. Pedofilia é um distúrbio comportamental que o camarada leva até a morte. E eu falo isso com conhecimento de causa. Eu já estudei sobre no hospital em Santo André, que tem um médico, eu não vou citar o nome aqui, porque eu não quero comprometer ninguém com a minha fala aqui, mas ele está dedicando hoje a sua vida a tentar recuperar pedófilos que o procuram. E ele narra sobre essas experiências que ele tem tido, e ele informa de cada 100 pedófilos, cada grupo de 100 pessoas, ele consegue apenas 20% delas convencê-las a não cometer mais a pedofilia. Os outros 80% não tem jeito. E sabe qual é a orientação que ele dá para o pedófilo? Para que o pedófilo não frequente festas onde tenham crianças, que o pedófilo evite estar na presença de crianças, que o pedófilo não veja pornografia de forma nenhuma, que o pedófilo leia bastante material que lhe seja saudável, para que ele possa controlar o seu instinto. Nem animalesco é, porque nem o animal não comete pedofilia. Bom, mas vamos aqui voltar ao nosso alvará 12.318. Aí a mãe vai e reclama de novo que o pai está fazendo mal. Aí o juiz pega, chama a mãe e fala: olha aqui o artigo 6º, inciso 3º. Estipular multa ao alienador, a mãe. Então, se você não deixar a criança ir, se você impedir que a criança veja, você vai ter uma multa de R$1.000 por semana, como aconteceu no caso que eu advoguei. Só que o que eu fiz, eu não recomendo aos meus colegas advogados que façam, porque eu estava defendendo alguém que era do meu sangue, e eu sabia até onde eu poderia ir parar em não obedecer uma ordem judicial. Aplica a multa.
Mas aí vamos admitir que não cumpre, então o sujeito está sendo multado. E eu fui multado. Aí o juiz chama a mãe e fala: olha, vamos lá, o inciso 4º, determinar acompanhamento psicológico e ou biopsicossocial. A partir de agora, semanalmente, a alienadora tem que se submeter a um tratamento psicológico e tem que apresentar o relatório para o juiz de que realmente o está fazendo, porque se não o fizer, também haverá uma multa. Até aqui não se falou nada do papai bonzinho. Até aqui não se disse nada do papai bonzinho. Aí a mãe começa ou não começa o tratamento psicológico, mas vê sua filha, o seu filho, que vai nas visitas e volta se queixando para ela que agora já não é mais o papai sozinho, mas é um amigo do papai ou uma amiga do papai que também mexe com ele. E aí esta mãe vai para o juiz, informa ele. Aí vem o pior. Aí o juiz chama a mãe e fala: vem aqui, olha o inciso 5º que diz: determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão. Só que o que pega esse finalzinho aqui, inversão da guarda. E aí o juiz determina a inversão da guarda e ele então determina a fixação cautelar do domicílio da criança ou do adolescente. Aí ele chama a mãe e avisa: olha, mais aqui no 7 fala assim: declarar a suspensão da autoridade parental. Você, mamãe, não pode mais ter ingerência na vida do seu filho. A sua autoridade parental está suspensa. Aí a mãe, se ela não é louca, ela acaba ficando louca. Sabe por quê? Porque quando chega a esse ponto, o juiz chega a proibir a visitação da mãe à criança. E eu conheço casos de que a mãe fazia mais de um ano que estava sem ver os seus filhos. E nós conseguimos, junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que houvesse uma revisão naquela sentença e que fosse dada a oportunidade para que a mãe visse o filho. Então um dos desembargadores, que eu não preciso falar o nome, porque por sinal é o mesmo desembargador que trabalha no processo que eu sou advogado e que diz respeito a essa pessoa que é da minha família, essa turma ela pega e faz um acordo e diz assim: vamos reiniciar a visitação paulatinamente e poderá ir sendo melhorada, ampliada, à medida que aqueles fatores que ocasionaram a inversão não se verem mais presentes na alienadora. Se a mãe quer ter a criança de volta, ela tem que ver a criança ser abusada pelo seu pai e tem que ficar calada. É isto que esta lei fala. E é por isso que eu digo que essa lei é um alvará para que se pratique a pedofilia intrafamiliar. Meus amigos, a situação que o Brasil está vivendo em termos de corrupção, e que eu imagino que é uma catástrofe muito grande, uma nação
ter um prejuízo de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais. Mas eu quero dizer para vocês que esses bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais que foram roubados do Brasil, eles se tornam tão pequenos diante de uma situação que hoje vivem as nossas crianças debaixo de uma lei iníqua, uma lei feita por homens irresponsáveis. Infelizmente eu falo isso, mas eu votei em algum deles e não voto mais. Não votei mais depois que eu vi isso daqui. Em 2010 terminou o mandato de todos eles. E aí começou uma nova tropa que está lá, e que, se essa lei não for revogada, eu também não votarei no candidato que eu votei na última eleição. Porque essa lei, ela não comporta remendo em hipótese nenhuma. Esta lei, ela tem que ser revogada. E os artigos do Código Civil e também estão lá na guarda compartilhada, a Lei 13.058, eles devem ser restabelecidos, assim como também outros artigos que dizem respeito à proteção da criança, que foram revogados, devem ser restabelecidos, porque sim, eles sim eram saudáveis para a proteção da criança, e não essa lei. Eu sei que eu estou chocando muita gente, e eu quero dizer aos senhores que eu tenho sido taxado de louco, e minhas filhas advogadas também. Mas se defender a criança é ser louco, então nós somos loucos. Mas a verdade é que nós não somos loucos. A verdade é que nós estamos falando aquilo que realmente nós apuramos. Nós não estamos falando de inverdades que nós não podemos mostrar. Está aí. Se vocês pegarem e entrarem aí na internet, nas páginas aí do nosso escritório, vocês vão encontrar todo o material sobre esse assunto, e vocês vão falar: meu Deus do céu, como é que essa lei pode ser aprovada? Há algum tempo atrás, eu peguei esse artigo e eu fiquei penalizado, muito penalizado. Esse artigo foi publicado em junho de 2017. E esse advogado, que é um colega nosso, ele diz assim: o dia em que eu deixei de acreditar na justiça foi o dia em que advoguei em prol de uma criança vítima de estupro, e o juiz deu inversão de guarda em favor do estrupador. Absurdos como esses têm levado muitos advogados a desistirem de sua nobre missão. E eu tenho recebido em meu escritório muitos advogados, colegas, que vêm procurar saber o que nós fizemos para que a nossa querida não fosse parar na mão do seu algoz. Eu tenho pedido no meu escritório para minhas filhas
que não patrocinem causas que digam a respeito à alienação parental. Porque eu não quero que de forma alguma qualquer pessoa entenda que estamos fazendo isso para angariar clientes. Eu estou já há 42 anos advogando. Eu quero dizer a vocês que, dentro da minha modéstia, da minha humildade, se é que ser humilde é isso, eu sou um advogado bem-sucedido. Não é que eu fui, eu sou um advogado bem-sucedido. E eu não preciso disto para ganhar dinheiro. Eu faço isto por amor a milhares de crianças que estão hoje com a inversão de guarda decretada, e as mães sofrendo, e as mães mandam e-mails para cá desesperadas, dizendo: pelo amor de Deus, me diga para mim o que eu faço. Estão levando meu filho. Chegou agora, 2 semanas atrás, um vídeo de uma criança que estava sofrendo a inversão de guarda, e essa criança foi pega na escola, e 2 policiais, e o pai, e o oficial de justiça, e a criança agarra na grade e fala: não, eu não quero ir, eu quero a minha mãe. E eu me sinto tão impotente, como eu gostaria de poder ajudar mais. Eu tenho ficado aqui dias e noites. Minhas filhas também têm ficado dias e noites, estudando, trabalhando, para que esta miséria cesse em nosso país. Senhores, eu acho que o Brasil precisa acordar em vários sentidos. A corrupção já tem quem dela cuide, que é o ilustríssimo Sérgio Moro, um juiz que eu imagino que Deus o tenha levantado para o presente século fazer diferença na história. Mas as crianças, até hoje, são pouquíssimas vozes que se levantam em favor delas. Eu quero que os senhores pensem nisso, e que Deus possa ajudar os nossos filhos, as nossas crianças, levantando homens que realmente tenham coragem de perderem a sua reputação e muitas vezes até mesmo a sua liberdade em favor de uma criança. E quem está falando isso para vocês não é qualquer um, é alguém que vivenciou e vivencia ainda esse problema, que só vê uma solução: a revogação da Lei 12.318/2010 e também a revogação da guarda compartilhada, Lei número 13.058 de 2016 ou 2014, porque a guarda compartilhada nada mais é do que dar para o abusador um período maior que o outro. E agora eu quero alertá-los sobre um outro problema que eu quero ver como que o judiciário vai agir. Porque está se colocando na certidão de nascimento de uma criança que separou-se, então ela tem o pai biológico,
E aí vem o padrasto, e o padrasto quer que ponha na certidão de nascimento da criança como o pai afetivo. E aí esse pai afetivo também se separa daquela mãe. E aí nós temos a mãe, aí nós temos o pai afetivo, e aí temos o pai biológico. E dentro da guarda compartilhada, uma semana de 7 dias vai ter que ser dividida em 3 vezes para que todos eles tenham direito de ter essa criança. E como o judiciário vai agir? Todos têm direito. Está na lei. Eu deixo isso para que vocês reflitam. E essa será uma matéria que eu pretendo debater. Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso e mostrar para vocês os absurdos que estão ocorrendo no Brasil em função disso. Muito obrigado. Até a próxima vez, querendo Deus.